Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site netfísica.com. Eu sou o professor Marco Antônio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois assuntos. Eu separei alguns problemas para a gente falar sobre um pouquinho de cinemática vetorial. Tá? Então o primeiro desses assuntos diz respeito ao acoplamento de polias. Então eu separei aqui um problema que é um problema clássico. É o caso que mais aparece aí de acoplamento. É um caso de acoplamento por correia. Então eu tenho aqui um problema que diz o seguinte: a figura mostra polias cujos raios correspondem a 30 cm e 5 cm. Então a maior aqui, polia A, tem 30 cm de raio, a polia B tem 5 cm de raio. Determine as rotações realizadas pela polia B, sabendo-se que a frequência de rotação de A é 10 RPM. Nesse tipo de acoplamento eu tenho uma relação inversa, ou seja, a polia maior ela gira com uma frequência menor, enquanto que a polia menor gira com uma frequência maior. É uma inversão aí, né? Quanto maior o raio, menor a frequência, quanto menor o raio, maior a frequência. O quanto maior? Então se eu fizer uma relação entre os dois raios aqui, ó, 30 dividido por 5 dá 6. Então a polia maior é 6 vezes a menor. Então significa que a frequência da menor é 6 vezes da maior, ou seja, 6 vezes 10, 60 RPM. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vou usar essa relação de raio e frequência. Frequência da polia A, raio da polia A, frequência da polia B, raio da polia B. Vamos substituir os valores que a gente tem. Então eu tenho aqui a frequência do A é 10, o raio de A é 30. Frequência do B eu quero determinar, raio do B é 5. 10 vezes 30, 300, o 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar 300 dividido por 5, 60 RPM, como a gente já havia dito. Problema bastante simples, né? Vamos lá para o segundo caso. São dois problemas que eu separei de composição de movimento. Tá? O primeiro dos problemas também é um problema bastante clássico, aí, né? Um problema que sempre aparece nos livros de física. É o problema do barco. Então eu tenho uma embarcação que navega num rio com velocidade relativa de módulo 8 metros por segundo. Isso aqui a gente chama de velocidade própria do barco. A correnteza tem velocidade de arrastamento de 3 metros por segundo. Ele quer que você determine a velocidade resultante, ou seja, do barco em relação à terra, uma velocidade relativa, nas situações em que a embarcação navega. Então, primeiro caso, a favor da correnteza. Então, está aqui. Esse é o clássico caso do barco desce o rio. Percebam que os dois vetores apontam para o mesmo sentido, velocidade do barco e velocidade da correnteza. Basta fazer uma soma vetorial simples. Velocidade resultante vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Ou seja, 8 mais 3, 11 metros por segundo. Tá? O segundo caso, contrário à correnteza. Tá? Esse é o clássico caso do barco sobe o rio. O barco sobe o rio, percebam que a velocidade relativa do barco, a velocidade própria do barco, está em sentido oposto à da velocidade da correnteza. Então eu tenho dois vetores opostos. Como é que eu somo dois vetores opostos? É uma soma vetorial, onde o vetor da correnteza aqui, vetor VAT, vai receber o sinal de menos, porque ele é contrário ao sentido do vetor do barco. Então vai ficar 8 menos 3, 5 metros por segundo. Ou seja, quando os vetores apontam no mesmo sentido, eu vou somar, em sentidos contrários eu vou subtrair. 5 metros por segundo a resposta. O terceiro caso, que não é tão trivial assim, não é tão simples, é quando o barco atravessa perpendicular à correnteza. Então, ó, percebam que forma um ângulo de 90 graus aqui, velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Neste caso, a velocidade relativa vai ser uma diagonal. Né? Essa aqui é a velocidade resultante. Tá? Isso aqui dá um triângulo retângulo, onde eu tenho a velocidade relativa é a hipotenusa, os catetos são VBA e VAT, velocidade do barco, velocidade da correnteza. Vou usar Pitágoras para determinar essa hipotenusa. Então, vai ficar velocidade resultante ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 73, aproximadamente 8,5 metros por segundo. O que tem diferente nesse problema? Esse problema eu vou ter que calcular utilizando o teorema de Pitágoras, porque toda vez que eu tiver perpendicularidade entre os vetores, o resultante vai acabar caindo na hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembra que para calcular a hipotenusa do triângulo retângulo, cai bem sempre o teorema de Pitágoras. Tá? Então, resposta 8,5 metros por segundo.
O outro problema, também é um problema bastante simples, eu vou usar algum conceito o conceito que a gente usou no problema anterior, só que eu vou fazer uma conta para mais. Então o problema diz assim, ó, uma abelha voando em linha reta horizontalmente, parte de sua colmeia para uma flor distante 15 metros dela e retorna sem interromper o voo pela mesma trajetória. Um vento sopra a 0,5 metros por segundo da colmeia para a flor, com a mesma direção e sentido. Se a abelha mantém em relação ao ar uma velocidade constante de 1 metro por segundo, qual o tempo gasto no percurso de ida e de volta? É um problema bastante extenso, e às vezes a gente pode até se perder. O ideal aqui é que você separe os dados e tente representar graficamente o que acontece. Ou seja, vamos fazer um desenho aqui. Então eu tenho a colmeia, eu tenho a flor e eu tenho a abelha. Então eu sei que na ida a abelha vai da colmeia para a flor com velocidade de 1 metro por segundo. Eu sei também, o problema diz, que um vento sopra da colmeia para a flor. Então está aqui, ó, o vento soprando com 0,5 metros por segundo. Igual que a gente fez no problema anterior, vocês percebam que os dois vetores apontam no mesmo sentido. Então o vetor resultante aqui, ó, quando a abelha vai da colmeia para a flor, então eu tenho os seguintes dados. O que ele vai percorrer daqui para cá, ou seja, da colmeia para a flor, 15 metros. A velocidade resultante da abelha e do vento vai ser a soma vetorial da velocidade da abelha mais a velocidade do vento, ou seja, 1,1 mais 0,5, ou seja, 1,5 metros por segundo. Utilizando a nossa velha conhecida, que é a fórmula da velocidade média, só que agora utilizando com velocidade relativa, eu tenho que velocidade relativa vai ser a distância que a abelha tem que percorrer dividida pelo tempo. 1,5, que é a velocidade resultante, é igual a 15, que é a distância entre a colmeia e a flor, dividida pelo tempo. Passa 1,5 dividindo, sobe o ΔT. Então eu tenho que ΔT é 15 dividido por 1,5, 10 segundos é o tempo que a abelha demora para ir da colmeia até a flor. Tudo bem? E na volta? Então vamos pegar a volta agora. O problema é igual, né? Na volta, tá, a nossa abelhinha voltando aqui. A velocidade da abelha não se altera, continua sendo 1 metro por segundo. Só que agora o vento sopra 0,5 no sentido contrário da abelha. Então, quando a abelha vai da flor para a colmeia, ou na volta, né, eu tenho a mesma distância, 15 metros, que ela tem que percorrer. Só que agora a velocidade relativa vai ser a velocidade da abelha menos a velocidade do vento. Percebam que os vetores são contrários, sentidos contrários eu vou subtrair. Então a velocidade resultante vai ser 1 menos meio, ou seja, meio metro por segundo. De novo, a nossa velha conhecida velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Substitui o meio, que é a velocidade resultante da abelha, distância 15 metros, passo o meio dividindo, passo ΔT para cima. ΔT, 15 dividido por meio, 30 segundos. Ele pede o tempo gasto no percurso total. Então, se vocês lembram, no inicial ele gastou 10, no final ele gastou 30, então o tempo total, 10 segundos de ida, 30 segundos de volta, 40 segundos tempo total. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi mais uma videoaula para o nosso site www.netfisica.com e eu desejo a todos aí bons estudos, ok? Até a próxima.